O perfeito de Deus só vai acontecer na tua vida quando você for liberto do imperfeito. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 13, 9. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Hoje eu tenho 32 anos e sou casada há 3 anos em um relacionamento debaixo da presença de Deus. Porém, quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei perdidamente por um rapaz. E foi um relacionamento de adolescente, gente. Algo totalmente tóxico, perturbador. A gente só fazia coisa errada, algo vazio, algo fútil, trevoso. Mas eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a Deus. Eu era uma ignorante do mundo espiritual. Namoramos somente 2 anos. Mesmo assim, eu fiquei 10 anos obcecada por ele. E era uma dependência emocional tão grande que quando eu era do mundo, quando a gente terminou, eu bebia, eu ia atrás dele, eu batia na porta chorando, eu implorava, eu ajoelhava para ele voltar para mim. Era uma dependência, uma escravidão gigante. Eu era extremamente vazia, eu era extremamente carente, eu aceitava migalhas e eu era dependente emocional. E a minha dependência emocional nesse rapaz era tão grande que na minha mente eu criei uma fic, um rapaz que não existia. Porque ele me traía, ele me tratava mal, mas na minha cabeça ele era um príncipe, ele era lindo, eu não ia viver sem ele, a gente ia voltar, a gente ia se casar, a gente ia ser feliz. E mesmo depois da minha conversão, eu fiquei anos orando, pedindo para Deus trazer ele de volta. Mas Deus não tinha ele para mim. Deus tinha uma nova pessoa para mim. Mas eu era tão obcecada que Deus precisou me libertar dele primeiro. Deus me fez promessas. Ele me disse, olha, eu tenho um marido para você. Deus usava profetas, falava comigo também no meu íntimo. Eu tenho alguém para você, eu tenho um marido para você. Você vai se casar, você vai ser feliz. Mas na minha cabeça, todas as promessas que eu recebia, eu enfiava a goela abaixo nesse rapaz. Tipo, não é ele, ele vai voltar, é ele, eu tenho certeza que é ele. Não era ele. Só que de tanto eu orar pedindo para Deus trazer ele de volta, Deus permitiu ele voltar. Mas essa não era a vontade perfeita de Deus, e sim a vontade permissiva de tanto que eu pedi. Só que Deus permitiu para eu quebrar a cara mesmo e para ser liberta de uma vez por todas. Quando esse rapaz voltou na minha vida, a gente já estava há 10 anos separados. E eu, 10 anos, em uma obsessão. Porque eu escutava uma música romântica, pensava nele. Eu via ele na rua, meu coração disparava. Sabe, eu dormia pensando nele. Era uma coisa que, cara, era uma idolatria. Ele tinha se tornado meu Deus, praticamente. E Deus precisava me libertar disso. Até que Deus permitiu ele voltar. E ele voltou. O menino apareceu simplesmente na porta da minha casa depois de 10 anos separados. Sabe o que aconteceu? Eu estava em santidade, estava agradando a Deus, a minha vida estava começando a melhorar. E aí, simplesmente, esse rapaz foi uma pedra de tropeço na minha vida. Voltei com ele, voltamos a namorar, quase voltei para as drogas. Quase voltei para as bebidas, comecei a me afastar da presença de Deus e na minha cabeça, não, eu vou levar ele para Jesus. Na verdade, ele que começou a me arrastar para o mundo. Não resisti à tentação, caí em pecado, forniquei, comecei a ficar 7 vezes pior. Eu comecei a andar na rua, eu comecei a ver vultos me acompanhando. 3 meses que eu namorei ele, a minha vida foi abismo abaixo. E aí eu lembro que uma noite eu fui dormir já caidaça, suja, em pecado, ficando 7 vezes pior. Foi tão pesado a experiência que eu passei, que eu tava dormindo na cama, e aí de repente eu escutei gritos de demônios, uma legião de demônios. Eu escutei assim, ó, eles estavam perto de mim, eles gritaram no meu ouvido. Foi perturbador. E sabe o que aconteceu? Já ouviram falar de poltergeist? É quando a batalha espiritual tá tão grande, começa a se manifestar no físico. A porta bate, a janela abre, cadeira se mexe, coisas se arrastam pela casa. A batalha espiritual, a perseguição espiritual que eu comecei a passar, começou a entrar no nível de poltergeist. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui arrastada da cama por demônios, eles grudaram no meu cabelo. Eu senti uma mão grudando no meu cabelo e me arrastando. Eu fui arrastada da cama pelos cabelos por demônios. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida.
Depois que eu tive essa experiência de ser arrastada da cama pelo cabelo por demônios, porque eu estava em pecado, caidaça, ficando 7 vezes pior, eu comecei a acordar para a vida. E aí eu corri para a igreja, voltei para Jesus e eu tomei uma decisão. Sabe o que eu fiz? Eu terminei com esse rapaz, eu escolhi Jesus. Eu cheguei nele e falei: olha, não dá mais pra gente continuar, porque eu não vou ficar pecando pra agradar você. Eu escolho Jesus, então acabou aqui. E terminou. Só que antes de eu terminar, Deus tinha me revelado a obsessão que eu sentia por esse rapaz. Teve um dia que eu estava caminhando na rua e eu vi um cachorro, e esse cachorro caminhava focado em um alvo. Ele estava olhando para algo, eu não sei o que era, mas ele estava olhando e ele começou a andar em forma de caça. Sabe quando um bicho está prestes a caçar? E ele estava olhando para aquilo e assim, ó, nada distraía ele. Quando eu vi o cachorro daquele jeito, eu assoviei, ei, cachorro! E o cachorro não me olhou, não me ouviu, não perdeu o foco. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim: obsessão. Esse cachorro está obcecado. E é assim que você está. Então Deus começou a me despertar. E quando eu acordei, quando eu despertei para a realidade, que esse relacionamento, essa obsessão estava destruindo com a minha vida, estava me levando literalmente para o inferno. Eu acordei a tempo e eu renunciei. Eu falei: não, eu não quero isso. Eu abro mão disso. Me liberta dessa obsessão. Deus me libertou. Quando eu abri mão, Deus me libertou dessa obsessão do inferno. Terminei com ele, voltei para Jesus, comecei a seguir minha vida. Jesus me curou de novo, me limpou de novo, me restaurou de novo, me levantou de novo. E as promessas ainda estão de pé. Olha que Deus lindo e misericordioso. Mas Deus, ele é tão fiel e tão poderoso que ele quis me mostrar nitidamente que essa página na minha vida estava virada. Esses 10 anos de obsessão, eu estava andando na rua, na calçada, e era de dia. E de repente eu vi esse rapaz que eu abri mão por Jesus vindo na minha direção na mesma calçada. Porém tinha uma árvore que nos separava. E a folhagem dessa árvore cobriu o rosto dele. E eu só vi ele do pescoço para baixo. E eu senti paz de continuar na mesma calçada caminhando. Eu continuei e ele não me viu. E quando ele passou por mim, por trás dele, eu vi uma folha indo junto. Não tem como explicar. Como se fosse uma luz, uma folha. Eu vi uma folha, literalmente, sabe, folha de caderno? Como se Deus estava virando uma página. Ele indo embora e a folha virando junto com ele nas costas dele. Gente, algo surreal. E na hora o Espírito Santo me falou: acabou. Página virada. Gente, foi um dos momentos mais surreais de sobrenatural que eu já vivi na minha vida. E naquele momento eu senti tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade, tanta vida, que eu falei: meu Deus, eu fui liberta. Acabou. Não existe mais dependência emocional, não existe mais sofrimento. Acabou. E depois de 1 ano, o meu verdadeiro escolhido chegou para a glória de Deus. O que está escrito na palavra do Senhor: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? E eu digo perfeito para minha vida. Não que meu marido é melhor que ele. Para mim é. Para mim. Amém?